Que bom. Já avisei a Silvia para reforçar o grupo dos alunos quanto ao Uhum. início da aula. Ela já está se Tá. comunicando com o pessoal Uhum. e acredito que daqui a pouco os alunos já estarão na sala de aula. Já tem um que já entrou, o Guilherme já entrou. Certo. Tá. Então, precisando, estou por aqui, pode me chamar. Tá bom, Boa obrigada. aula. Obrigada. Bom dia, Gé. Bom dia, Duda. Acordou agora? Quase isso. Mas dormiu bem? Aham. Que bom. Vou ligar o computador agora, mas é porque daí eu vi que já tava em cima da hora, né? Sim. Não, é porque o professor de filosofia ou sociologia, eu não sei, eu sempre troco os dois. É sociologia. Ele vai fazer um trabalho com vocês, né? Aí ele pediu para eu trocar a sequência para não dar choque. Sim, sim. Aí, como ele avisou só na sexta, daí eu já avisei vocês rápido para dar tempo de todo mundo ficar sabendo da troca. Mas acho que hoje o pessoal dormiu um pouquinho a mais. Pois é, eu também tava quase dormindo de volta. Daí eu assim, não. Eu já perdi a aula semana passada. Não, tem que. É bom participar, né? Por mais que é bom dormir às vezes, mas quando tem aula assim é melhor participar, né? Pois é. E agora o pessoal tá entrando, ó. O que eu queria começar conversando com vocês, é que enquanto o pessoal vai entrando, que daí depois a gente pode retomar nesse assunto, é que hoje eu liberei para vocês um trabalho para vocês fazerem, tá? Daí esse trabalho vai ser em dupla. E o que que ele é, esse trabalho? Ele é um mapa mental. E daí eu quero que vocês façam esse mapa mental. Mas daí depois eu fiquei pensando que talvez fazer um mapa mental não fique tão fácil. Talvez algumas pessoas tenham dúvida. Então não vai ser obrigatoriamente fazer no esquema de mapa mental. Quem quiser fazer, por exemplo, como um esquema de estudos ou um resumo, também vai estar valendo, também vai funcionar. E daí nele vai ter que ter algumas coisas, tá? Aí, deixa eu abrir aqui para eu não falar bobagem, que depois é capaz de eu falar alguma coisa diferente do que eu anotei. E vocês vão fazer em dupla. Mas só um pode me mandar, não precisa me mandar nos dois alunos. Mas se quiserem me mandar nos dois, tá? Também não vai ter problema. A única coisa é que no trabalho vai ter que ter o nome dos dois. E daí esse mapa mental, ele vai falar sobre a resolução do sistema linear. Só que, se eu quero fazer por escalonamento, ou eu quero fazer pelo método da discussão, pelo método da... Não tem regra, tá? Não tem um método que é obrigatório para vocês estarem fazendo. Isso não vai existir. O que vocês só vão ter que fazer é escolher um só, não precisa fazer todos, explicando como que a gente resolve um sistema linear, como que a gente chega nas respostas. Mas aí eu também vou querer aquela discussão do sistema linear. Daí, que discussão é essa? É aquela discussão que a gente fala assim, esse sistema é um SPD, esse sistema é um SI, e esse sistema é um SPI. E como que eu sei quando ele é cada um? Tá? Então, esse vai ser o esquema. Aí eu fiquei pensando assim, como é que vocês podem fazer? Daí eu pensei que dá para fazer tipo num papel A4 ou na folha do caderno mesmo, tirar uma foto e me mandar. Só que daí tem algumas pessoas que me mandam de lápis e eu não consigo ler o que está em lápis. Daí eu ia pedir para vocês usarem canetinha, caneta mais grossa, com a ponta mais grossa, só para ficar mais fácil para eu poder enxergar. Mas eu descobri um site que eu achei muito legal, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Canva, que dá para fazer algumas imagens, ele fica todo digital. Pode usar o Canva também, não tem nenhum problema. Mas alguém gosta de fazer pelo PowerPoint? Pode fazer pelo PowerPoint também, a gente não tem problema.
tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês gostam mais, ou que vocês têm mais facilidade em fazer, na mão, digital, isso a gente não vai ter problema. E aí vocês têm essa semana e tem semana que vem para fazer. Daí eu vou receber ele até na sexta-feira da semana que vem, meio-dia. Deu meio-dia, não mandou, daí a nota vai ser 0. E tem outra coisa também. Se alguém pegar algum pronto na internet e me mandar, não tem direito a reclamar, vai ficar com 0 automaticamente. Tá? Daí o que eu vou cobrar que tenha? Que tenha um título e o nome de quem fez, e assim, é tudo na mesma folha, é tudo na frente, tá? Não fica enfiando coisa atrás, porque eu quero tudo numa imagem só, numa coisa só. Então, nessa folha tem que ter o nome da dupla, tem que ter um título. O título é vocês que vão escolher, não tem regra. E daí eu quero que vocês... Oi? Ô, prof, não pode fazer, tipo, numa folha assim, digitalizar? Pode sim, não tem problema. Tu pode fazer na mão, digitalizar, tirar uma foto. Tu só usa caneta mais grossa, Fernando, porque às vezes eles me mandam em lápis, eu não consigo enxergar, tá? Aí uma ponta assim mais grossa, ou faz tipo uma linha dupla, alguma coisa assim pra ficar bem. Ou faz o seguinte, tira a foto e dá zoom. Se tu deu zoom, deu pra enxergar bem, tá ótimo, tá? É mais ou menos essa estratégia que eu pensei. Ô, prof, tem outra coisa também. Lá naquele PDF que a senhora botou junto com as regras do trabalho ali, né? Tem uns negócios nos objetivos ali que eu não entendi muito bem. Os objetivos? Não, o objetivo é o que eu quero que vocês aprendam com esse trabalho. Eu quero que vocês criem um mapa mental, né? E que me mostrem que vocês sabem fazer. Entendeu? Beleza. Daí, vocês podem colocar um exemplo para estar resolvendo, que daí já vai estar explicando o método. Vocês podem fazer só uma parte teórica, se vocês acharem que vai ficar melhor, tá? E daí, assim, não tem regra de como eu quero. Por quê? Porque eu sei que cada um pensa de um jeito diferente. E pensando que é um mapa mental, a gente precisa fazer coisas diferentes. Mas aí vocês fazem do jeito que vocês realmente acharem melhor, tá? Se quiser ir conversando comigo antes, a gente vai conversando, não tem problema. E daí a gente vai vendo, né, se precisa melhorar alguma coisa ou não. Mas daí, como eu estava falando lá no comecinho, que alguns aqui ainda não estavam. Vocês podem só me mandar, só um aluno da dupla, mas se vocês quiserem garantir os 2 me mandarem, também não tem problema, tá? Mas no fim eu vou acabar olhando só o que um me mandou. Então vamos supor que o Fernando e a Eduarda fizeram uma dupla. Eu vou procurar no perfil primeiro da Eduarda. Ah, a Eduarda não mandou, eu vou olhar no do Fernando. O Fernando também não mandou, então pronto. Já sei que os 2 não fizeram, então os 2 estão sem nota, tá? Não gosto muito dela, não. Ah, tu não gosta muito dela, não? Aham, eu percebi na sala. Bonito pra tua cara. Eu vou desligar minha câmera, porque eu vou começar a apresentar para vocês a aula de hoje, tá? Daí, assim, ó, só para vocês saberem, semana que vem a gente vai fazer uma aula só de tira dúvidas, tá? Então, essa semana vocês me mandam todas as dúvidas que vocês tiveram ao longo desses conteúdos que a gente teve, menos da aula de hoje. E na outra semana a gente vai fazer uma lista de exercícios que daí vai valer nota também, tá? Que daí eu acredito que assim vai todo mundo com 10 no boletim. Ih, peraí. Deu, agora deu. Prof, vai demorar muito para prof lançar as matérias que vão cair na prova? Não, eu vou colocar hoje. Mas o que a gente estava vendo não era sistema linear? Sim. Então é basicamente sistema linear. Mas eu vou colocar certinho as páginas, essas coisas hoje, tá? Tá bom, obrigada. Por nada. Hoje a gente já vai começar a falar de um novo conceito, mas a gente nem vai aprofundar muito, vai ser uma coisa um pouquinho mais superficial, que é a análise combinatória. Algum de vocês alguma vez já ouviu falar sobre isso? Eu já. Quem que é já que acordou agora? Eu, professor. Quem? Eu, pô. E quem que é eu? Eu não tô vendo. Eu não Coelho, consigo ver quando eu tô apresentando. Coelho, professor.
Ah, o seu coelho. E aí, o que é seu coelho, análise combinatória? Aí a senhora me complica, né? Não acordou ainda? Não, já acordei faz tempo. É que ainda tá com voz de sono, por isso que eu perguntei se não acordou ainda. Ah, Análise combinatória é quando a gente combina assim, é quando a gente pergunta assim, ó. De quantas maneiras eu posso fazer um sanduíche do Subway? Lembrou? sim. Por quê? Porque lembra que o Subway, ele vai falar que ele consegue fazer mais de não sei quantos sanduíches? É porque ele está considerando um sanduíche, por exemplo, pão, queijo e presunto, por exemplo, e um outro vai ser pão, queijo e tomate, tá? Então, o colocar ou tirar ou substituir um ingrediente se torna um novo sanduíche. Essa é a ideia geral, tá? Eu tô falando de uma forma bem geral. Tem mais pormenores sobre análise combinatória, mas a gente começa falando do fatorial. E o fatorial, eu particularmente acho ele muito legal, porque o que identifica um fatorial é isso aqui, ó, é uma exclamação, tá? E vocês já devem ter visto, por exemplo, assim, ó, é 2 mais 3 fatorial no Facebook, né, ou 2 mais 3, e daí eles vão falar que isso daqui é diferente de 5. Por quê? Porque isso aqui vai dar 8. Como é que isso aqui vai dar 8? Alguém tem um chute? Ninguém? Professora, eu não faço a mínima ideia. Tá, então vamos lá. Desculpa, posso falar? Pode. Eu acho que o 3 não necessariamente é um 3, mas pode ser outro valor. Isso, é exatamente isso. Porque quando eu coloco esse fatorial aqui, ó, eu tô falando que eu quero fazer isso daqui. Então, o que é isso daqui? Então, eu vou colocar o 3 só para a gente entender. Então, quem que é o 3 fatorial? O n é o próprio número que eu tenho aqui, que é o 3. Daí, tá vendo que aqui, ó, eu tenho n menos 1? Quanto é que dá 3 menos 1? 2. Ah, uma aluna falou que quando eu escrevo agora tá ficando pequenininho. Tá ficando pequenininho para vocês? Não, tá ótimo. Porque se tiver pequenininho, eu vou aumentando, tá? Tá gigantesco. Tá ótimo. Tá, agora eu vou ter que fazer 3 menos 2. Quanto é que dá 3 menos 2? 1. E eu sempre termino no 1. Quanto é que dá 3 vezes 2? 6. 6 vezes 1? 6. Então, quanto que é 3 fatorial? 6. Então, lembra que eu tinha escrito... Peraí que chegou alguém. Aqui, permitir. Não, é nesse aqui. Eu tinha escrito 2 mais 3 fatorial, então é 2 mais quanto? 2 mais 6. Por isso que vai dar 8, tá? Ah, já vi isso aí, já vi isso aí. Né? Isso aqui de vez em quando aparece, né? Então, assim, ó, eu sempre vou acabar no número 1, eu nunca vou terminar no 0, então eu sempre vou fazer aquele número decrescente e multiplicações, independente do número que ele é, tá? Aí eu trouxe alguns aqui pra gente fazer. Então, vocês conseguem me ajudar daí? 2 fatorial vai ficar... Deixa eu escrever maior. 2 vezes 1, que vai ficar? 2. E o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Tudo bem? Uhum. E o 6 fatorial? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí tem uns macetes que a gente já começa a falar, ó. Eu sei quanto que é 4 fatorial, que é o 4 vezes o 3 vezes o 2 e vezes o 1, certo? É 720, né, professora? Isso, ele vai dar 720. Mas o que é o macete que eu ia falar, Fernando? Que eu já sei que aqui, ó, é 24. Então, eu vou fazer 6 vezes 5, 30. 30 vezes 24, 720, tá? Então, a gente pode estar aproveitando os mais baixos para ir substituindo e ir resolvendo, que isso ajuda. 2 regras, que é o 0 e o 1. 0 fatorial dá 1, por quê? Regra, e 1 fatorial também dá 1. Por quê? Porque é 1 vezes
Não é só 1, na verdade, né? Então fica o próprio 1. Tudo bem esses dois aqui? De boas. Tá. Aí entra agora a divisão. A divisão, ela não é difícil, mas ela tem alguns macetes, porque eu teria que fazer o seguinte, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? E daí eu vou dividir por 2 vezes 1. Aí eu posso cortar esses dois aqui, ó, não posso? Claro. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3, 60. Mas não existe só esse jeito para fazer. Eu também posso fazer assim, ó. Então deixa eu fazer uma barra aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes o 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Por quê? Porque aqui embaixo eu tenho o 2 fatorial. Então, eu vou descer o número até esse 2 e eu deixo o fatorial. Porque eu deixando o fatorial, eu sei que ele continua até 1. E daí eu faço a mesma coisa, ó. Eu venho, corto esses 2 e sei que vai dar 60. Nesse outro exemplo aqui, vai fazer um pouquinho mais de lógica e vocês vão ver a praticidade disso, porque daí, olha só, 10 vezes 9 vezes 8 nananana, vezes 1, né? Dividido por 9 vezes nananana, vezes 1. Não ia dar um trabalhão fazer isso? Aí, o que que eu faço? Ó, deixa eu apagar aqui. Vezes o 9 fatorial, dividido por 9 fatorial. Cortei, cheguei em quanto? Em 10. Então, quando é número mais alto, daí fica mais rápido para a gente fazer, tá? Deu para entender essa parte? Eu consegui de boa, professor. E os demais? Eu também entendi bem tranquilo, professora. E os demais? Essa parte é bem de boa. Eu também entendi. Positivo. Positivo e operante? Todo mundo? Posso continuar? Pode continuar. Tá, então a gente vai fazer as operações. As operações é mais para a gente entender as diferenças, tá? Então, olha só, tá vendo que aqui, ó, eu tenho 3 fatorial mais 2 fatorial? Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o 3 fatorial separado, o 2 fatorial separado e somar esses resultados. A mesma coisa na subtração. Vou fazer o 5 fatorial separado, o 3 fatorial separado, depois eu vou subtrair esses dois valores, tá? E na multiplicação, a mesma coisa, eu faço separado. Por que que eu tô falando disso daqui? Porque às vezes vai aparecer assim, ó, 3 mais 2 fatorial. Daí, isso é diferente disso. Vocês conseguem enxergar bem a diferença? Sim. Porque, ó, aqui tem uma exclamação, aqui não tem, né? Que na verdade é o fatorial. Então é isso que a gente tem que prestar atenção para poder estar achando, né, as diferenças. Chegou alguém. Vamos voltar. Então tá. Então, vocês querem me ajudar já a fazer esse daqui? Vamos dar ali com os 2 pés, né, professora? Vai mudar o quê? Vamos dar ali com os 2 pés. Com os 2. Ah, vamos dar com os 2 pés, gente. Eu tô meio velha surda hoje. Será que eu consigo aumentar mais o volume aqui? Acho que agora vai me ajudar a ouvir vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo o 3 fatorial. Quanto é que dá 3 fatorial? 6. Então, vai ficar 6 mais. Quanto é que é 2 fatorial? 2. Então, vai dar quanto aqui? 8. 8. Agora, vamos fazer a subtração. Quanto é que dá 5 fatorial? Eu vou aceitar alguém enquanto tu faz aí para mim, Fernando. Fechou. 120. Como é que tu chegou no 120? Como é que tu tá chegando na resposta tão rápido? Multiplicando. Mas tu tá com calculadora na mão ou é de cabeça? Sempre de cabeça, né? Ah, então tá bom. Então vai ficar 120 menos. Quanto é que vai dar o 3 fatorial? 6. Então, 120 menos 6 vai ficar? 114. 114. E agora o 0 fatorial, Fernando. Quanto que é 0 fatorial? 1.
Então, vai ficar 1 vezes. Aí, o 6 fatorial a gente já fez. O 6 fatorial, ele é 720. Então, aqui vai ficar 720. É bem tranquilo, vocês viram? Uhum. Vocês gostaram do fatorial? Daorinha. Eu acho ele bem divertido. Eu, de verdade, eu gosto dele. E vocês? Ele é bonitinho. Ele é bonitinho? Ele é bonitinho. É legalzinho de fazer. Eu acho ele gostosinho, assim, às vezes ele é meio demorado, porque eles começam lá, 24 fatorial dividido para 10 fatorial. Aí se torna chato, daí eu vou, né, vou ser honesta com vocês, daí se torna chato. Mas quando esses números pequenininhos, assim, que é mais fácil de fazer, que é de 0 até 10, ele é bem gostosinho. Ô, professora, como é que a senhora calculou ali o 3 fatorial, que eu não estou entendendo desde o início da aula? O 3 fatorial... É tipo qualquer coisa. Ele é o 3 vezes o 2 vezes 1. Eu pego o número que está escrito aqui e termino ele em 1, mas eu vou multiplicando sucessivamente. Aí 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então, por exemplo, o 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Aí, 5 vezes 4 vai dar 20, daí 20 vezes 3, tá vendo que a gente vai fazendo, ó? 20 vezes 3 vai dar 60, 60 vezes 2, 120. Conseguiu entender agora? Obrigado, professor. Por nada. Eu preciso do fatorial para ir para análise combinatória, então eu preciso saber se todo mundo entendeu o fatorial. Acho que sim, professora. Sim, prof. É bem tranquilo de fazer, né, professora? Ele é bem tranquilo, mas se uma pessoa não entendeu, eu preciso voltar, porque senão não vai entender o resto do conteúdo. Alguém tá confuso ainda? Se puder o conteúdo ir até só aí, tá bom? Não, ele não é difícil, mas a gente usa isso daqui depois. Professora, eu só não entendi o 0 fatorial e 1 fatorial, porque vai dar 1, como assim? Tipo, 0 fatorial. É regra, é só para não ter um 0 lá no meio. É para o fatorial sempre poder ter solução e nunca dar 0 de resposta, entendeu? É para decorar só. É só para decorar, ele não tem uma explicação de conta. Os caras, tipo assim, ô Amanda, vamos falar que o 0 fatorial dá 1? Vamos, então beleza, tá combinado, sabe? Ah, tá. Aham. Foi Entendi, só obrigada. um acerto mesmo, não tem um porquê que é 1, é só um acerto. Então tá, vamos por próximo. Não, prof, eu tenho uma dúvida. E se o número for grande? Porque ali o 5, tu só tem 5 números para fazer, né? Mas se tu tiver um número 20, tu vai ter que colocar até o número 20? Vai, ou então tu procura a senhora calculadora. Ah, mas daí a gente não tem calculadora, né? Não, mas tu tá com teu celular aí perto? Tô. Faz N fatorial aí na tua calculadora. Eu vou até fazer diferente. Eu quero fazer um teste, tá? Eu não sei se isso aqui tá funcionando. Que se eu seleciono e clico aqui é para ele resolver. Não, ele não resolveu. Deixa eu escrever de um outro jeito, então. Existe isso, N fatorial? O N fatorial é uma representação genérica do fatorial. Ó, ele não entende que é 20 fatorial. Vamos corrigir. Não, é o de cá. Não consegui usar. As tecnologias que a gente tem no computador é triste. Cadê? Na científica dá pra fazer. Ah, na calculadora tem... Na verdade não é um N, é um X fatorial. Na minha. Que no meu é... Aperta Shift nisso daí. Eu acho aperta que é no número, aqui, Shift, vai dar o resultado. Vocês estão vendo ainda o que eu tenho na minha tela? Sim. Aí o meu, deixa eu achar... Em cima do 9. Aqui, ó. Tá vendo que tá um N fatorial? Daí a gente tem que fazer o 20. Deixa eu botar pra cá. 20 fatorial. Ó, olha o número que dá.
Na calculadora nossa, manual, não dá. Ele dá erro, porque é um número muito grande. Com quem que eu tô falando? Isabela. Ô, Isabela, tu acha que eu vou botar um número desse na prova? Não. Não tem como, é um número muito grande, sabe? Não tem como fazer um 20 fatorial. A não ser que seja 20 fatorial dividido por 19 fatorial ou 18 fatorial, entendeu? Porque daí tu só vai multiplicar 2. Daí sim. Mas, eu quero saber quanto que é 20 fatorial. Não tem como. Tu vai ficar a prova inteira fazendo só uma multiplicação. Não é o intuito. Mas eu já queria mostrar para vocês o 10 fatorial, ó. Tá vendo que ele já dá um número grande? Ó, quantos zeros? Olha aqui o número, ó. É 3628. 3628 é o começo dos telefones residenciais lá em Tubarão, tá? Por isso que eu sei que é o 3628, porque é assim que eu chamo que eu falo os números lá em Tubarão de telefone. Então, 3628, 800, né? Agora olha o 9. 3628, 80. Tá vendo? Sim. Então, não é assim nada tão absurdo. Dá pra gente fazer até o 10. Aí o 11, ó, já começa a ficar muito maior, a gente já começa a levar muito mais tempo. Então, o que é o mais comum? É a gente fazer realmente ali até o 10, tá? Aí a gente não passa do 10. Entendi, obrigada. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar do PFC com vocês hoje, porque o que é o PFC? É a gente ficar pensando em placas de carro, e daí a gente vai precisar de um tempinho, e pelo meu esquema aqui, já deu o nosso limite de horário hoje, tá? Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou voltar a falar do nosso trabalho, que alguns de vocês não estavam aqui no comecinho. Então, só para reforçar sobre o trabalho, eu coloquei para vocês que vocês têm essa semana, ó, semana 18 e a semana 19, para vocês estarem fazendo um trabalho. O que é esse trabalho? Vocês vão fazer um mapa mental, mas não é obrigatório que seja um mapa mental. Se faz um esquema de estudo que fica mais fácil, ou um resumo, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Não tem problema com isso. A única coisa é que eu quero que vocês façam em dupla, para vocês conversarem, para vocês estar resolvendo, pensando como é que vocês vão fazer. As duplas, vocês vão escolher quem que vai ser com quem. Vocês conseguem me mandar até amanhã quem vai ser as duplas? Pode ser... não esquece. O que, Vitinho? É o Vitinho? Jaca longa. Já o quê? Conseguimos, professora. Conseguimos, professora. Peço pra rapaziada botar lá no grupo da sala e eu mando ali no mural ali. Tá, ótimo. Vocês podem ir lá preenchendo no mural. Vai fazer eu e fulano, só porque daí na hora fica mais fácil para eu saber se eu vou procurar o Fernando e a Eduarda, ou o Fernando e a Flores, né? Não precisa os dois ser da mesma turma. Pode ser um da turma A e um da turma B, tá? Não tem esse problema. Tá? Sim, pode misturar as turmas. Pode misturar as turmas, não tem esse problema. Eu libero vocês misturar as turmas. Aí a única coisa que eu vou querer um tamanho de uma folha A4, mas se precisar fazer digital maior, que o A4 não ficou bom, tá tudo bem, tá? Mas quem quiser fazer na mão pode pegar uma folha sulfite, uma folha A4. Não esqueçam de um título para esse esquema, esse mapa mental, dos nomes das pessoas, mas eu quero o nome tudo na frente, não enfia coisa no verso, que eu quero só uma folha mesmo, tá? É só uma folha que eu quero. Vocês têm que desenvolver o método, mas qual é o método? Vocês que vão escolher. Eu não estou exigindo nenhum método, é vocês que vão escolher esse método. E eu também quero aquelas classificações, que é quando que é um SPD, quando que é um SPI e quando que é um SI. Fica mais fácil fazer essa classificação com um exemplo. Então, tem que ter, no caso, esse exemplo já resolvido, tá? Vocês não vão ficar resolvendo. Vocês já vão colocar o exemplo resolvido. E criatividade. Não temos limites com criatividade. Tudo bem? De boa, professora. De boa? Então, deixa eu interromper aqui.
Pronto, agora tô vendo vocês de novo. E aí, assim, vocês vão fazendo, se precisar, vocês vão me mandando mensagem, daí a gente vai conversando. Tá bom? Positivo, professor, entendi tudo, graças a Deus. Que bom. Aí, na semana que vem, vai ser tira dúvida, então vocês me mandam quanto antes tira dúvida, porque daí eu já deixo as questões meio que preparadas, pra gente conseguir já resolver conversar certinho. E as que eu já vejo que a gente não vai conseguir conversar, eu já vou deixar gravado para liberar na segunda-feira. Aquelas dúvidas que vocês me mandaram, eu já comecei a separar para gravar um vídeo para liberar na segunda-feira, tá? Que daí a gente vai fazer todas as dúvidas. Nessa prova que a gente vai fazer agora, em dia 31, não vai entrar fatoração, tá? Vocês podem ficar tranquilos, não entra fatoração, é só sistema linear. Então, as nossas avaliações agora são só sistema linear. Tá bom? Beleza, professor. Então tá. Eu vou desligar porque agora eu vou para a aula do primeiro ano, tá bom? Tamo junto, professor. Valeu. Então tá. Por nada. Beijo. Até semana que vem. Beijo, professora. Beijo. Bom trabalho pra senhora, professora. Obrigada. Beijo. Tchau, prof. Tchau. Ô, professora. Oi.